Claro, bancos privados hoje, aqueles clientes que eles não aprovam, geralmente na Caixa ou no Banco do Brasil, né, nos bancos estatais, a gente sempre tem que pensar em migrar para os bancos privados. Por quê? Porque às vezes, como é que eu vou te explicar? Mas a burocracia, às vezes, no banco público, é muito maior do que no banco privado, né? Hoje você vai pegar um Santander, por exemplo, a análise é muito mais Sim, rápida, é muito mais tranquila de se fazer, as engenharias do banco são muito mais rápidas no atendimento. Lógico, você paga o preço disso, as taxas sim, do privado elas são um pouco mais, um pouquinho mais altas também, tá? sim, A gente não vai falar aqui sobre o social, sobre Minha Casa Minha Vida. sim, Vamos pegar na linha SBPE, tá? Então, na linha SBPE, os juros hoje da Caixa chegam em torno de 9,7 ao ano, tá? Então, hoje o Itaú, por exemplo, ele já está quase que chegando ali próximo disso. O Itaú está com 10,39. O Itaú está partindo de 10,39 sim, para clientes personalité. Então, assim, não está mais tão diferente, sim. né, um de outro. Se você prestar atenção também, uma outra grande vantagem de fazer no banco privado é a questão do seguro, né? Eu sempre indico os meus clientes a fazerem a pesquisa dessa forma. Você faz uma simulação na Caixa, Sim. né? Gente, eu estou falando mal de Caixa, eu trabalho também com Caixa, mas só explicando direitinho. Você faz a simulação da Caixa e faz a simulação no banco privado. A questão do seguro MIP, você vai ver que em determinado momento o seguro da Caixa sobe muito. Sim. Lá, depois de 10 anos, depois de 20 anos, o seguro ele vai dar uma aumentada muito grande. E nos bancos privados, a tendência é que eles não subam. Em determinados bancos, eles até diminuem junto com a parcela. Interessante. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que se analisar. Então, hoje, às vezes, as pessoas se apegam muito à taxa, mas no resultado final, às vezes o cliente compensa mais fazer pelo banco privado. Então a taxa, né, que essa taxa que a gente logo fica preso a ela, de modo geral, ela é só um dos itens que eu deveria estar atento para que eu possa escolher a melhor alternativa, se de repente no banco privado ou de repente no banco estatal, como a Caixa. Porque você está me dizendo aqui, pelo que eu estou entendendo, porque existem muitos fatores que podem de fato realmente oferecer algumas vantagens ou desvantagens. Por isso que a assessoria no profissional qualificado, para poder olhar o perfil do cliente, entender o que ele precisa para oferecer uma alternativa sob demanda, né? Personalizada. Exatamente. Hoje você tem uma grande vantagem sobre os bancos privados, que eles aceitam o seu imposto de renda fora da data, né? Às vezes o cliente declarou fora da data, que a Caixa ela aceita até a data X, né, de encerramento do imposto de renda, 30 dias depois ela ainda aceita. O banco privado não, ele até aceita a data depois. O banco privado ele aceita um extrato bancário com o valor que for aferido pelo gerente. Interessante. Né? No caso da Caixa, vai aceitar até o limite de isenção do imposto de renda. No banco privado, eles aceitam Decore, em alguns bancos aceitam Prolabore. Então, assim, você abre um leque muito maior de comprovação de renda do seu cliente, aonde, de repente, no estatal, você vai ter um pouco mais amarrado. Um pouco mais de dificuldade, né? Legal, legal. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das comprovações de renda, que é muito interessante. Muita gente tem dúvida, até entre nós corretores também, nós vira e mexe, a gente fica com dúvida para poder saber o que pode, o que não pode, o que aceita, o que não aceita em determinados bancos, porque por vezes há algumas alterações do que pode naquele momento, o que pode agora pode ser que não possa no futuro. Depende muito do momento econômico do país, às vezes os bancos fecham as torneiras um pouco mais, acabam dificultando um pouco mais o crédito e também a aprovação.